Eu gostaria de fazer uma pergunta para você que abraçou a fé, abraçou a causa do Evangelho. Se a sua vida, tudo está correndo mil maravilha, se você não tem nenhum empecilho, não tem ninguém que fale mal de você, ninguém que critique, mas ao contrário, todo mundo te louva, todo mundo fala bem. E aí você pode estar pensando, porque eu sou um servo de Deus realmente. E pensando nisso, nesse tipo de gente que eu conheço, muita gente dessa forma, que ninguém tem o que falar dele. Tantos os pagãos como os cristãos não falam nada dele, só louvam. Eu tenho dois textos aqui da palavra que eu quero fazer uma reflexão, que eu achei muito interessante. Esses dois textos, um está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que diz assim: aliás, todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esse é um texto. E tem um outro texto em Provérbios 28, capítulo 28, versículo 4, também muito interessante, que diz assim, Provérbios 28, capítulo 4: aplaudem o ímpio os que abandonam a lei, os que guardam inflamam-se contra ele. E aí eu fico pensando em muitos cristãos que ninguém tem nadinha, não fala nada, não tem um tiquico de coisa para falar dele. Porque esse texto aqui está dizendo: se eu quiser realmente viver o Evangelho, eu vou sofrer perseguição. Ou alguém vai falar mal de nós, vai injuriar, ou alguém vai falar que você é fanático, ou vai falar que você é radical, vai sofrer perseguição de qualquer forma. Ou você vai, primeiramente, pode até ser dentro da sua própria casa, você vai ter problema. Por isso que o nosso Senhor e Salvador disse que nós iríamos ter problema até dentro da nossa família, quando nós abraçamos a fé. Então, quando eu vejo uma pessoa, um crente, com uma vida muito tranquila, nada acontecendo de extraordinário, nenhuma perseguição, eu acredito que essa pessoa tem que rever a vida cristã dela, como ela está vivendo. Porque quando você vive o Evangelho realmente, você naturalmente vai atrair a atenção. Não tenha dúvida disso. Você vai atrair a atenção das pessoas. Por isso que o apóstolo Pedro falou que eles acham estranho nós não corrermos da mesma maneira que eles estão correndo neste mundo. Então, se você realmente, meu amigo, minha amiga, até dentro da igreja, se você quiser viver o Evangelho, você vai ser igual um para-raio, você vai atrair perseguição. E pensando nesses dois textos, eu falei, não é possível que um crente viva uma vida sossegada na face dessa terra. Não vai ser assim. E muitas pessoas estão redondamente enganadas quando falam assim: olha, você vai ter paz na sua vida. Jesus mesmo falou que ele não veio trazer paz, mas fogo, dissensão entre a própria família. Quando você quer viver o Evangelho, eu mesmo já tenho essa experiência na minha família mesmo. As pessoas não concordam, o modo do Evangelho que nós vivemos. Uns falam: você é muito radical, você é tradicional, não, você quer as coisas muito certo. Por quê? Porque o Evangelho que nós vivemos é um Evangelho de contraste, ele vai contrastar com o sistema mundano. Por isso que lá em Romanos a palavra fala que nós devemos não nos amoldar aos padrões mundanos e não se conformar, mas renovar nossa mente. Se você, meu amigo, minha amiga que está vendo esse vídeo, tudo está correndo, todo mundo te louva, você não chama atenção pelo modo da sua vida, o Evangelho que você vive, você tem que rever essa caminhada que você está tendo.
Certa vez um pregador, há muitos anos atrás, ele, conhecedor desse texto, e entrou um certo tempo da vida dele que estava tudo tranquilo, nada acontecia, nem ninguém falava mal dele, e ele estava orando a Deus. Diz que ele estava numa floresta, né? E aí ele falou: Senhor, o que está acontecendo? Os dois, aquele texto que fala que nós vamos ser perseguidos. Aí quando ele estava orando, ele recebeu uma pedrada. Aí ele deu um glória a Deus. Aí eu li essa história verdadeira, porque é natural, gente. Eu mesmo já tive isso na minha vida. Quando eu realmente resolvi aplicar o evangelho de verdade na minha vida, de uma forma ou de outra você vai ser discriminado, você vai ser perseguido, você vai ser mal falado, você vai ser injuriado. Porque a palavra, quando fala, ela não cai no vazio. E eu estava conversando com uma pessoa, com uma amiga nossa, aqui no Face, e falando que eu ia falar sobre isso, né? Porque nós vamos sofrer perseguição de várias maneiras. A perseguição vem de várias formas, uns com mais intensidade, outros com menos. Quando eu morei no Nordeste, eu sofri em algumas regiões do Nordeste. Eu fui primeiro para o Rio Grande do Norte, depois fui para o Ceará, e nos dois lugares eu senti a perseguição. Vinha de uma forma de uma crítica, falando que nós era muito radical, né? Quando a gente falava alguma coisa que de acordo com a palavra, e aí as pessoas falaram: não, você é radical, não pode ser dessa forma. Depois a gente foi para outro lugar: não, você está errada porque você é tradicional, você não está certo, sua cabeça já foi formada em tal igreja. Então era perseguição de várias formas que vem. Por quê? Porque nós queremos viver o evangelho. Todo aquele que quer piamente viver o evangelho santo, separado do mundo, você vai atrair os olhares das pessoas. Por isso que o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, falou que não pode colocar uma lâmpada debaixo de uma mesa. Não tem como se você vai brilhar, a lâmpada tem que estar no alto, e quem está no alto vai chamar atenção. A palavra do nosso Deus falou que nós somos sal da terra e luz do mundo. Todo mundo olha para a luz, todo mundo quer luz, e a luz dissipa as trevas. Então, se você está com uma vida tranquila, não está acontecendo nada, todos te louvam, você toma cuidado, muito cuidado. A palavra de Deus diz que certa vez Jesus falou assim: ai de vós quando todos falarem bem de vós. Então esse texto é para nós pensarmos. Será que todo mundo está falando bem de você? Eu fico com a pulga de atrás da orelha quando eu vejo todo mundo falando bem. Alguma coisa está errada, porque a maioria, a palavra de Deus fala que não vá com a maioria. Está escrito aqui já. Quem já leu as escrituras sabe que a maioria não quer dizer que está com a razão. Certa vez um pregador falou assim: eu assisto os seus vídeos, você só critica, você só fala mal. Será que é só você que está certo e todo mundo é errado? Eu falei: não. Todo mundo não significa que está com a verdade. Essa é a verdade. Na maioria não significa que está com a verdade. E aí eu falei assim: quando eles estiverem trazendo heresia, nós vamos estar com a verdade. Mas a sua verdade? Eu falei: não, eu não falo de mim. Eu trago a palavra de Deus, e até hoje eu vejo as pessoas às vezes falar de nós, mas não vem com a palavra, com o texto da palavra rebatendo. Se viesse com o texto para nós entendermos bem claro, não distorcido, a gente aceita, é claro, a palavra de Deus. Quantas coisas da minha vida eu mudei por causa do esclarecimento da palavra. Quantos conceitos que eu aprendi errado eu tive que mudar depois que eu li, reli. É porque é difícil, você tem que ter um tempo a sua mente, né? E o Espírito Santo de Deus nos convencer que aquilo que você aprendeu anos, desde pequeno, é errado. Mas eu prefiro ficar com a palavra, prefiro acreditar no que está escrito. Então, meu amigo, minha amiga, você que está vendo nossos vídeos, você que aprecia, embora às vezes nós
não temos aquele português correto por falta de estudo, mas nós estamos buscando o estudo, pode ter certeza, e vai melhorar cada vez mais. Mas a essência do pensamento, da verdade, você entende. Então, tem pessoas que ele é inteligente, mas ele não consegue captar a essência do que está sendo falado, o pensamento. Ele começa a olhar um defeitinho aqui, um defeitinho acolá, e o diabo trabalha nesta área, começa a desviar a atenção da pessoa, porque o inimigo de nossas almas, ele é astuto. Ele aproveita cada oportunidade. Você der bobeira, ele aproveita a oportunidade e se transforma numa arma poderosa. Mas voltando à questão da perseguição, reveja sua vida cristã, o que está acontecendo. Está uma bonança? Ore a Deus. Será que você está vivendo realmente o Evangelho, ou você está se conformando aos padrões que estão ao seu redor? Eu gostaria que com esse pequeno vídeo você pensasse nisso.